Comprar, vender ou arrematar um imóvel é um processo bem burocrático e foi por isso que a gente criou esse vídeo, para você aprender como registrar um imóvel, seja ele comprando, vendendo ou arrematando. Esse é um vídeo curto, então para não ficar com a informação picada, assiste ele até o final. Bom, eu vou separar esse processo em 3 etapas. A primeira dela é você firmar um contrato de compra e venda. Ele é um contrato muito importante, que é feito entre o comprador e o vendedor. E ele precisa ter informações muito importantes sobre aquela negociação. E se você estiver inseguro em relação a esse contrato, é bem recomendado que você vá até um advogado e peça uma consulta para ele analisar aquele contrato, pois ele pode ver algumas coisas que as pessoas comuns não conseguem enxergar. Bom, nesse contrato ele precisa de algumas informações importantes. A primeira delas é das partes envolvidas. Tanto o comprador, o vendedor quanto o corretor tem que estar especificado naquele contrato. Outra informação muito importante é as características do imóvel. Ou seja, você precisa dizer a metragem, onde fica, quem é o antigo proprietário, para quem está passando, alguns dados do governo, como o número do IPTU e essas informações. Isso você pode conseguir na matrícula do imóvel. Enfim, tudo que possa definir ou caracterizar um imóvel. Outra informação obrigatória para os contratos de compra e venda é a forma de pagamento, seja ela à vista, parcelada, em cheques, enfim. Conforme for, elas têm que estar descritas no contrato. E assim como as formas de pagamento, outra informação necessária são as penalidades caso ocorra algum problema. Caso o comprador não pague, caso o vendedor não entregue aquilo que prometeu, as penalidades têm que estar descritas naquele contrato. Assim como em relação à corretagem. A taxa, o valor da corretagem, como ela vai ser paga e por quem ela vai ser paga. E caso você tenha arrematado em leilão, o documento que substitui o contrato de compra e venda é o auto ou a carta de arrematação. Bom, contrato firmado e assinado, a gente vai para a segunda etapa, que é meio que oficializar esse contrato. E é para isso que serve a escritura. Você vai agora precisar lavrar a escritura daquela negociação. Esse é um processo que é feito no cartório de notas. E como o escrivão precisa de um certo tempo para redigir esse documento, é mais aconselhável que você marque um horário para conseguir fazer esse processo. A escritura é feita a partir do contrato de compra e venda ou, no caso de leilões, do auto ou carta de arrematação. A escritura do imóvel tem um custo. Geralmente, dependendo da localidade, fica em 2% do valor da negociação. E é nessa hora, depois de ter assinado e tudo firmado na escritura, que ocorre o pagamento. E finalmente, para fechar esse processo, você precisa averbar na matrícula, que é a nossa terceira etapa. Se você quiser entender um pouco mais sobre o que é uma matrícula de imóvel, a gente tem um vídeo especial aqui nessa tag. Se você estiver assistindo pelo YouTube, é só clicar. Ele é um processo bem simples. Tendo pago o ITBI, que é o Imposto de Transmissão daquele imóvel, e com a escritura assinada e firmada, você vai no cartório de registro de imóveis e pede para a averbação na matrícula. Assim você vai ter registrado aquele imóvel. E é importante ressaltar que esse é um processo que deve ser feito, inclusive no cartório de registro de imóveis há uma campanha que quem não registra não é dono. Isso é verdade. Se você não é o proprietário daquele imóvel constando na matrícula, você não é o dono daquele imóvel ainda. Você precisa registrar ele com uma averbação na matrícula. E uma dica adicional para você que chegou até aqui nesse vídeo. Sempre que você tiver uma negociação, principalmente comprando, cheque se o proprietário é a mesma pessoa que está vendendo aquele imóvel. Você pode checar isso na matrícula, porque às vezes a pessoa que está te vendendo não é o proprietário e pode ser uma armadilha. Bom pessoal, acho que agora ficou um pouco mais claro o processo de registro de um imóvel, certo? E se você achou importante esse vídeo para você, curte ele. E se você quiser continuar recebendo nossos vídeos e conteúdos, assine esse canal. Um abraço!